Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Hoje nós vamos estar dando início à modelagem de uma arma de fogo. Então, sem mais enrolação, deixa eu abrir aqui o meu Blender. Então pessoal, com o meu Blender aqui aberto, hoje nós vamos estar modelando esta pistola aqui. Eu já importei a imagem, nós vamos estar fazendo essa brincadeirinha aqui. Essa imagem eu vou estar deixando para download para vocês aí na descrição do vídeo. É só você baixar aí e fazer essa pistolinha aqui. Então, para começar, eu deletei aqui o cubo inicial. Antes, deixa eu só ativar aqui o meu display, para que vocês vejam aqui os botões que eu estou apertando. E vou adicionar agora um plano. Vou rotacionar em X 90 graus. Vou entrar no modo de edição e vou arrastar ele para cá, para que nós possamos posicionar ele aqui mais ou menos. Então agora eu vou adicionar aqui um corte e vou arrastar até aqui. Vou adicionar mais um corte aqui mais ou menos e vou arrastar até aqui. Agora esse vértice aqui eu vou posicionar ele até aqui mais ou menos. Esse, pessoal, é uma arminha aí que eu estava desenvolvendo para jogo de FPS, né? Eu vou só você seguir aqui extrudando, vendo? E posicionando aqui os vértices na referência aqui. Bom, eu sempre coloco mais próximo da referência que eu você conseguir, vendo? Essa parte aqui de baixo não preciso se preocupar por enquanto. Agora aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar esses dois vértices aqui, vou extrudar até aqui mais ou menos, e no limite dessa linha aqui de onde fica o gatilho, vou extrudar mais uma vez, vou extrudar até aqui em cima logo, e depois eu venho adicionando cortes aqui, né, para a gente adiantar o trabalho aqui. Então, aqui nesse estilo de modelagem, é o estilo low poly, né, eu vou extrudar, vou clicar para confirmar e vou arrastar até em cima, e vou extrudar mais uma vez aqui essa pontinha de cima, e vou ajustando aí o melhor que você achar aí na linha da referência, tá? Então agora aqui, ó, eu vou adicionar um corte aqui, vou puxar essa linha até aqui mais ou menos e vou puxar ela para cá, tá vendo? Ficou muito alto, então vou descer um pouquinho mais essa linha para a gente poder ter uma referência legal aqui. Vou adicionar mais um corte aqui, mais ou menos na altura aqui do gatilho ainda, para a gente começar a fazer a curva. Tá vendo? Você já pode começar até aí posicionando. Vou puxar essa borda aqui até a gente ajustá-la, tá vendo? Eu vou selecionar essa linha aqui com um B, vou pressionar SX0 para zerar ele no eixo X, só para eu poder posicionar aqui melhor aqui, ó. Agora eu vou adicionar um corte mais ou menos nessa linha, e vou adicionar mais um corte nessa linha de cima também, e agora eu vou só arrastar aqui, eu vou posicionar por enquanto, tá vendo? A gente vai precisar mais um corte aqui, né? Sem fazer aquela extrusão ali. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar esses vértices aqui da ponta e vou extrudar e vou puxar ele para frente aqui, tá ele até aqui, só para mim poder posicionar melhor aqui no eixo do gatilho aqui, né? Talvez a gente adicione mais cortes ainda. Então agora sim, vou selecionar eles, SX0, e vou extrudar. Vou clicar para confirmar e vou puxar um pouco aqui, ó, para a gente poder fazer o contorno do gatilho, tá vendo? Extrudar, clicar com o botão direito para confirmar e vou puxar mais um pouco. Agora eu vou posicionar ele aqui, até aqui mais ou menos. Agora eu vou extrudar, clicar para confirmar e vou puxar até aqui. Vou puxar logo até. Agora aqui eu vou ajustar essa aresta aqui, né, para ficar na linha. Vou puxar um pouquinho, tá vendo? Vou puxar um pouco e vou puxar um pouco aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: nós precisamos fazer essa parte aqui do gatilho, né? Então como é que nós vamos fazer isso aqui? Vou fazer o seguinte: eu vou selecionar esses vértices aqui, vou puxar um pouco, vou adicionar um corte aqui, tá vendo? E vou adicionar um outro corte aqui,
vou selecionar esse vértice aqui, vou segurar o Ctrl, né? O Ctrl aqui ele serve como um atalho, né? E vou clicar para fazer extrusões, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí, tá vendo? Agora aqui, vou entrar no modo de seleção de aresta e vou criar as faces aqui, ó. Tá vendo? Em todo o contorno. Mesma coisa eu vou fazer desse lado, vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui mais ou menos, acho que já dá. Vou selecionar os 4 e vou criar a face aqui. Agora eu vou selecionar no modo de aresta, vou selecionar essa aresta, vou extrudar até aqui mais ou menos, vou rotacionar e vou posicioná-la aqui e vou criar essa última face aqui. Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena ajustada aqui, né, porque ele ficou muito suspenso, né? Então ajuste aí de acordo com o que você achar mais interessante. Conforme nós fechamos aqui, nós basicamente já criamos o nosso formato base, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ainda no modo de edição, eu vou salvar para que a gente não perca isso aqui. Vou adicionar um corte aqui, SX0, para alinhar ele em X. Vou adicionar outro corte aqui, que é para nós fazermos o dente daqui da parte de baixo da pistola, né? Então você vai precisar fazer o corte em todos eles. SX0, posicionar direitinho, SX0, vou dar um outro corte aqui, SX0, só para alinhar eles, vou posicionar. Vou adicionar outro corte aqui, agora um corte aqui, SX0, tá vendo? Outro corte aqui na ponta, aqui mais ou menos, SX0. Reparem que esse trabalho aqui, ele é um trabalho um pouco longo, né, por assim dizer, SX0. Só vou comentando aqui enquanto eu vou fazendo aqui esses cortes. Então, é assim mesmo. Agora aqui, ó, nesse vértice de baixo, você vai selecionar esses vértices aqui e vai puxar ele aqui um pouquinho para o lado. Mesma coisa com esses dois, ó. Vai puxar ele um pouquinho aqui para o lado, para que esses dois aqui não sejam muito afetados. Tá vendo? Não se preocupem ainda, nós vamos ajustar tudo depois. Vou adicionar um corte aqui, SX0 e mais um corte aqui, SX0, para alinhar ele. Com isso nós já basicamente fizemos a base, né? Então agora aqui, ó, você vai selecionar aqui esses vértices aqui de cima e vai extrudar. Vai clicar para confirmar e vai arrastar aqui eles um pouquinho para cima aqui no limite da referência aqui, tá? Eu tenho um costume, pessoal, de estar indo e voltando toda hora, né, repetindo e voltando, que é para ter certeza que tá tudo direitinho, tá bom? Agora eu vou salvar para a gente não perder nada e vamos começar a fazer a transformação, né? Eu vou selecionar todo o nosso objeto, eu vou pressionar E, vou clicar para confirmar e vou extrudar um pouco, para que nós tenhamos esse volume aqui. Agora eu vou adicionar um corte no meio, e vou selecionar esse lado aqui, ó, pressione B para abrir a caixa de seleção normal e vou deletar esses vértices, para nós ficarmos com esse seguinte aspecto, né? Esta arma parece com aquela arminha do Robocop, né? Então tá, agora ela ficou da seguinte forma. Você vai aqui na aba de modificadores, aqui na chavezinha da ferramenta ali, né? Vai adicionar aqui o modificador Mirror, tá vendo? E vai duplicar ele em Z, tá vendo? Selecione todo ele, arraste um pouco até ele ficar com as duas partes, ó, tá vendo? Marque a opção aqui, ó, Clipping, tá vendo? Que é para unir esse objeto no momento que ele encostar aqui no centro, ó. Encostou, soltou, ele uniu o objeto. Muito bem, agora vamos começar os detalhes. Eu vou adicionar aqui também o modificador Subdivisão Surface, com apenas um nível de subdivisão. E vou marcar a opção aqui, ó, esse triângulozinho, que é para visualizar
o modificador já aplicado. Então, eu vou selecionar o objeto e vou clicar aqui, ó, Smooth, que é para suavizar o nosso objeto. Vou dar um W para ver se não ficou nada duplicado e vou dar um Ctrl N para recalcular as normais, certo? Agora vou entrar no modo de face, vou selecionar aqui essas faces aqui, ó, tá vendo? E vou extrudar. Vou clicar para confirmar e vou arrastá-las para baixo aqui. Agora aqui, ó, essa face e essa face aqui, vendo? Nós vamos deletar essas faces e vamos entrar aqui no modo de aresta, selecionar essas 3 arestas, vou pressionar E para extrudar e vou arrastar elas para encostar, tá vendo? Agora aqui você vai selecionar essas bordas aqui e pressionar F para fechar. Certo? Então, com isso nós começamos a fazer o aspecto da nossa arma. Eu vou salvar e vou dar encerrada essa aula por aqui. Essa foi só a nossa primeira parte. Se você gostou, dê aquele joinha para fortalecer o canal. Se você não gostou, diga por que você não gostou. Tá? É importante você avaliar o nosso trabalho. Se você curte Game Engine, visite aí o canal do nosso parceiro Dex Dark Game. Ele tem um conteúdo bem interessante lá sobre games, né, a construção de jogos na BGE do Blender. Se eu falei muito rápido, diga aí nos comentários o que você está achando dessa aula de criação da nossa primeira arma de fogo para jogos de FPS. Na segunda parte nós vamos começar a detalhar mais a nossa brincadeira aqui. Um forte abraço e vejo vocês na próxima aula com a continuação. Fui!